Então, E aí, o que temos para hoje? o que que a gente tem para hoje? Deixa eu ver aqui o que que se passa na minha ideia, né? Eu acho que hoje eu agradeço. Acho que hoje eu começo o dia, acima de tudo, agradecendo, sabe? Porque todas as coisas combinaram para a gente ter um final de semana assim muito harmônico, né? E ontem, assim, no meio da tarde, teve um tumulto, né? E eu só estava observando, né? E, e eu não me envolvi, né? Fiquei olhando aquilo, falei, gente, eu não tenho nada com isso, essa coisa não me pertence, né? E meu primeiro impulso foi chegar e dizer assim, poxa, vocês estão se desentendendo aí, troco de quê? Mas nem isso. E eu fiquei em paz, né? Aí, aí fiz todas as coisas que eu precisava fazer e olhei dentro de mim e eu continuava em paz. Aí, uns 40 minutos depois, um amigo meu me ligou. Você está em casa? Tô com saudade de você, vou aí, posso ir? Eu falei, claro. A gente ficou conversando até 8h30 da noite, tomamos um café, depois lanchamos de novo, depois tomamos um café de novo, né? E aquilo foi diluindo, sabe? Aquela tensão que estava no ar foi diluindo e foi tão bom, né? Uhum. Foi tão agradável, né? Que as coisas tenham sido. E eu sou muito grata, porque de todas as coisas que poderiam ter havido, tudo comungava, estava tudo conjugado para dar uma bela de uma confusão, sabe? E eu estava simplesmente do lado de fora da bolha, sabe? Olhando aquilo tudo, falei, gente, isso não me pertence, não tem nada a ver comigo, né? Embora fosse com pessoas próximas a mim, e até mesmo dentro do meu espaço, né? Físico. Falei, não, sabe? Domingo é o primeiro dia, não sei, eu sei que é o raio branco, né? Não sei quem rege o raio branco, porque parece que houve umas modificações, e a tabela que eu tenho é uma antiga, né? Estou falando isso porque eu vi que o raio rosa agora está sendo comandado pela Quanin, e eu fiquei olhando e falei, não, hoje é o primeiro dia, o dia de raio, é o dia da paz, branco é sempre relacionado à paz, eu não vou perder minha paz, não. Então, acima de tudo, acho que eu agradeço, né? Aí depois o Roberto chegou, foi super bom, né? E eu falei para ele, puxa, meu amigo, tem tanto tempo que a gente não se reúne, né? A última vez que eu estive fisicamente com ele foi em maio, no aniversário dele. E ele tem um tempo, né? Ele é casado, ele tem filha, né? De ter um espaço para ir na casa de uma amiga, bater papo, simplesmente bater papo. Né? Chegar e conversar. E a gente conversou, sabe? Coisas minhas, coisas dele, coisas que estavam acontecendo, coisas que a gente superou, coisa de amigo, né? Igual a gente tem, né? A gente teve um papo muito legal disso e eu fui dormir muito bem, né? Então, acho que acima de tudo, eu agradeço. Acho que o meu tema hoje seria esse, né? Tá chovendo pra caramba, tá super frio, é um tempo que eu gosto, né? Acho que eu sou do contra, né? Eu gosto desse tempo, né? Eu me sinto bem nele, né? Então eu falei, pô, finalmente Rio de Janeiro está tendo um dia de inverno, no finalzinho do inverno, né? A gente vai caminhando para a primavera. O Rio de Janeiro resolveu nos brindar, né? Um tempo frio. Então, Obrigada por trazer a gratidão para a roda, Christian, que era um dos temas que estão aqui circulando aqui no meu campo. Então, agradeço. Manu, agora tem
papo para hoje? Não, Tem para justamente, é roda. curioso, é justamente dentro dessa ótica também eu estava pensando sobre isso. Eu já vim com algo para trazer em relação à comunicação, né? Nesses últimos dias eu tenho vivenciado algo assim, a possibilidade de um desconforto dentro de uma comunicação não feita, na qual eu tive a oportunidade de esclarecer para as pessoas Ah, algumas coisas, e automaticamente essa gratidão fez parte, né, do desenrolar dos assuntos, né? Então, essa questão da comunicação não feita e quando esclarecida ficou muito em mim. Eu fui dormir com isso, né, e acordei e me lembrei de uma frase que foi até o seu Jansen, o querido Jansen lá da Ação, esposo da Marilena, que falou uma vez para mim assim: Manu, toda verdade tem dois lados, o lado das duas pessoas e o meio que ninguém conta. Isso para mim fez tanto sentido, porque enquanto você não sabe o que o outro fala, né, você fica com a sua verdade. Mas quando você escuta os dois lados, a sua verdade pode mudar, porque você vê as coisas com uma outra perspectiva. Só que aquele ponto central no qual levou aquela pessoa a fazer alguma coisa, você não alcança, né? Porque cada um tem a sua singularidade de perceber o mundo, né? E aí eu acordei com essa frase. Eu falei, gente, isso é um tema para levar no que tem para hoje, para a gente refletir sobre isso, verdade. né? E isso até trazendo para o que a Cris está colocando em termos de discussões, é uma escolha, que foi o tema que a Gisele trouxe semana passada, né? É. Se a gente vai entrar nisso ou não, né? No que é do outro ou não. E se não entrar, ficar em paz com isso e respeitar aquele movimento. Então, assim, eu vejo o quanto o nosso que tem para hoje se conversa, né? Nesse entendimento da gente como um todo, né? Nessa atmosfera aí dessa vivência com outras pessoas. Só para explicar um pouco melhor, não trazendo nomes, mas assim, foi uma ocasião em que eu entendi que era para ser feito de uma forma, e uma pessoa muito querida falou, não, mas eu não falei dessa forma. Aí eu até lembrei da Gisele Hum. falando da lua e retrógrado, eu não entendo nada dessas coisas. Eu Mercúrio. falei, será que é É o Mercúrio retrógrado? Mercúrio retrógrado. Eu tenho Astrologia. medo danado dessa eu tenho medo Eu danado fiquei, dessa fase que ela sempre me pega. Quando eu é, vi que estava, eu falei, ai meu Deus, começou. eu falei, gente, será que eu vou perguntar para a Gisele, porque eu também sou leiga nesse assunto, né? Aí eu falei, gente, eu acho que deve estar. Porque aí a pessoa falou, não, mas eu não falei isso. Eu falei, não, você falou isso e foi dessa forma que eu entendi. Ela falou, tá, mas não era dessa forma que eu queria te passar. Aí eu falei, então vamos esclarecer da minha forma e você fala da sua. E foi tão bom, sabe? Porque se a gente não tivesse aberto para esse diálogo, ela falar do ponto de vista dela e eu falar do meu ponto de vista, a gente ia destruir uma amizade de anos por uma vírgula mal colocada. Uhum. Então, em uma outra ocasião também, conversando com isso na mesma semana, eu conversando com uma pessoa muito amada, família minha, assim, que esteve aqui em casa, não, porque eu não gosto desse seu comentário, mas aí eu falei, mas esse meu comentário faz parte da minha filosofia de vida. Eu entendo que é dessa forma, mas eu não entendo dessa forma. A forma como você entende é a sua forma de entender e está tudo bem. E como eu entendo é a minha forma de entender. Isso não quer dizer que a gente não possa se dar bem. Cada um com a sua forma de entender. Não é Uhum. verdade? Uhum. Então, aí eu falei, cara, tá aí. Toda história tem dois lados e o meio que ninguém sabe. Aí é isso que eu tenho para hoje. Pra gente. Bom dia, Cláudio. Muito bom. E você, Giza? Diz aí. Então, também agradeço, Manu, por trazer a comunicação para a roda, porque ela é vital, eu diria, né, para que a gente possa justamente encontrar essa paz, né, que não é
que é um encontro, acho que a cada segundo, porque a nossa mente, né, na nossa mente circulam muitos pensamentos, muitas ideias que se chocam muitas vezes, né? Ou que demandam escolhas. Então, essa comunicação ela é vital, no meu entendimento, para a gente viver uma relação saudável, seja com a gente mesmo, seja com quem for, né? E nós tem muitas coisas aqui passando aqui no meu campo. Eu me deu vontade de trazer o perdão. Hum, é sempre um tema interessante. Porque para mim tem vindo muito dentro disso tudo que vocês estão falando, no que eu tenho observado ultimamente. Eu acabei de ler um artigo do jornal local de uma psicóloga, né, falando que 85% dos nossos pensamentos são negativos, né? Caramba. E aí ela fala do exercício da gratidão, que eu acredito que tem muito a ver com a psicologia positiva, né? A psicologia positiva, ela olha muito para isso, assim. E eu tenho observado isso. Eu acho que nesses últimos dias, especialmente, eu tive em lugares muito com um entorno de natureza, de uma beleza, de uma de uma beleza incrível, de uma natureza quase não muito pouco mexida pelo homem, assim, no meu ver, né? E aí, com isso, eu entendo que quanto mais a gente fica num silêncio, né? Mais a gente fica em contato com o que está acontecendo dentro da gente. E isso pode ser muito conflituoso, né? E tem um telefone tocando por aí. É o meu e eu estou tentando desligar e não consigo. Peraí. Tá, desisti. Bom dia também. E aí, né, com isso, eu acessando isso, eu também tenho olhado para essa questão do perdão. E o perdão, principalmente com o que eu suponho que seja o outro fazendo comigo. Vou dar um exemplo muito simples, vou botar aqui na roda e aí a gente vai falando sobre os temas que a gente trouxe aqui para a roda. Uma coisa muito simples. Fui no McDonald's ontem, depois que eu cheguei de viagem, já não era mais natureza, né? Aí fui no McDonald's, que era o que tinha aberto. Era o que tinha aberto, era o que tinha para ontem, né? E pedi um sanduíche para vegetariano, né? E quando eu fui comer, e foi muito curioso, porque na hora que eu peguei o lanche, que eu comecei a comer, me veio um pensamento: come que nem gente. Foi assim, foi muito forte, foi muito. E aí eu fiquei, nossa, gente, que pensamento duro, que seja de onde, né? Eu falei assim, seja de onde venha esses pensamentos, dentro de mim, fora de mim, não importa, né? Que seja suavizado, né? Que é uma coisa, vem de um lugar de muita dureza, né? E tá, beleza, e continuei comendo. Aí eu tô comendo e tal, daqui a pouco eu chego num determinado ponto do sanduíche e me dou conta de que ele estava de que ele era de carne, não era. Eles tinham, alguém trocou lá, né? O de carne, o vegetariano pelo com carne. E eu não sei, né, se isso foi algo. Aí já vem aquela coisa, né? Como veio esse pensamento na minha cabeça, eu falei, será que quem fez intencionalmente? Foi uma pergunta que me veio.
né? Será que quem estava ali fazendo fez nessa intenção? Ou que energia estava ali na hora que essa pessoa estava preparando a comida que eu fui comer? E por que que isso aconteceu comigo? Eu acho que essa é a pergunta-chave em relação a essa questão do perdão que eu tenho percebido no meu dia a dia mais presente. Quando são coisas que eu não fiz, mas que foi feito comigo, sabe? Enfim, estou fazendo toda essa viagem aqui para falar desse ponto, que é um ponto, porque é isso, são pensamentos que eu não sei, como a Manu colocou, não sei o que que é verdade, o que que não é verdade, não sei se a pessoa fez na intenção ou não, independente de ter feito ou não, chegou para mim desse jeito, eu fiquei frustrada, chateada, porque para mim é importante esse respeito, né? Que eu não quero comer Claro. carne. Então, Você não quer comer carne, já tem um tempo. Não é de hoje, não foi de ontem. entendeu? Então, assim, algo que foi imposto a mim, que eu não escolhi, para mim, é muito difícil, né? Então, como fica essa questão do perdão? É isso que eu tenho olhado, sabe? Qual é o ponto dessa, né? Qual é o ponto em relação à aceitação? O que que é aceitar? E aí, o que que eu entendi? Bom, eu preciso ir lá comunicar, né? O meu companheiro que fala alemão melhor do que eu, muito, muito, muito mil vezes melhor do que eu, que eu ainda estou bem aprendendo ainda bem pouquinho, e ele já está um tantinho mais avançado. Ele foi lá e falou, né? A gente não criou confusão nem nada, mas colocou, né? E a gerente lá pediu desculpa, perguntou se podia oferecer outro. Eu falei que não. E eu realmente fiquei muito chateada. Para mim foi assim, sabe? Não foi uma coisa boba, porque para mim é muito importante, entendeu? Não, não eu sei que o sistema. E aí a cabeça vai longe, né? Eu sei que o sistema é muito cruel, eu sei que essa vida de quem trabalha em McDonald's é muito difícil. Para o imigrante aqui também tem toda uma dificuldade, né? Então, tudo isso passou pela minha cabeça. E aí o que me vem né, o que que eu faço com isso? O que que eu faço com isso que fazem comigo? E isso vale para tudo, para os pensamentos que circulam na minha cabeça, pensamentos que eu acho que são meus, mas quem vai saber o que que é meu, o que que não é, né? São pensamentos, energias, vibrações, né? Então, Sim, é isso que eu coloco na roda hoje. eu gostaria de colocar uma coisa, Gisa, dentro da sua perspectiva, que é muito interessante, e aí eu retorno ao que a gente falou, e para mim isso tem muito a ver com escolha. Porque o que eu percebo é que não poder escolher te afeta profundamente, mais até do que o perdão. Porque nessa ocasião, o que te faltou foi a escolha. Você foi obrigada a algo que você já tinha feito uma escolha anteriormente. Então, e essa coisa do perdão é também um ato de escolher. Se você Sim, vai querer ou não permanecer nessa condição. Né? E eu acredito, uma frase que é do Curso em Milagres, que eu não sou conhecedora e tenho vontade de me aprofundar, e a Cris me ensina muito com essa frase, a Cris sempre traz isso para mim quando a gente elabora algumas coisas, ela fala, Manu, o que de você está nessa ação? Né? Não existe o outro. Então, eu acredito, e a gente trabalha muito em cima disso, dessa reverberação, né? De alguma forma, esse ato trouxe à tona algo no qual já estava sendo vivenciado no seu íntimo. Eu acredito nisso, e aí é algo que é bom a gente pensar juntas, ver se faz sentido para você. Né? sim, Porque essa coisa da comunicação que eu trouxe veio através de algo que eu senti lá antes. Aí a gente pode até linkar um pouco, sou um pouco rasa nesse assunto, mas amo de paixão, que é a física quântica. Né? Nesse sentido da reverberação. Na verdade, não adianta você falar, você age de acordo com o que você está sentindo e no sentir vem para você. Por isso que é tão difícil manifestar coisas boas, porque
automaticamente, na maior parte das vezes, não é coisa boa que a gente está sentindo. Porque a gente fica muito suscetível às coisas externas que nos acontecem e a gente não tem tanto domínio dos sentimentos bons para nos manter isenta às coisas ruins que estão acontecendo ao nosso redor. Por isso que, às vezes, o que a gente tenta manter como um mantra nem sempre vem, porque a nossa sensação não está de acordo com o que a gente está sentindo. Eu achei bacana quando a Cris trouxe essa questão de não se permitir entrar num emaranhado no qual não era dela e olhar de fora, porque automaticamente ali ela conseguiu manter essa vibração em ressonância naquilo que ela queria sentir, porque na maioria das vezes a gente entra nesse emaranhado facilmente. Então, e é muito legal. até pegando um gancho aí do que você está falando, que quando a Cris falou também me veio isso, né? Que quando a gente pensar isso, quando a gente fala, né? Isso é do outro. Às vezes pode dar uma impressão sei lá, de um egoísmo, né? Ema, cada um com seu problema, né? Eu não vou me envolver. E não se trata disso, na verdade, porque justamente fazer essa escolha de vou deixar com o que é do outro é um exercício de compaixão também, porque eu reconheço que a situação está vindo dali e essa pessoa e as pessoas envolvidas têm condições de resolver. E envolve uma empatia, porque se não tivesse empatia não haveria um conflito, né? De caramba, eu tô aqui, que eu vou fazer? O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer em relação a isso? O que eu escolho em relação a isso? E só o fato de escolher estar numa outra vibração, né? De escolher estar em comunhão com essa paz, né? De tipo, vocês vão resolver, eu tô aqui, no que eu puder ajudar, eu vou ajudar, mas no que eu não puder, eu não vou me intrometer, eu não vou, né? Então, e isso é um exercício mesmo contínuo, né? E eu acho que você falou, Manu, né, de que as coisas que a gente fica suscetível às coisas que acontecem fora, e eu, nessa experiência que, especialmente mais recente, em que eu tive em um meio tão agradável, tão gostoso, eu pude também experimentar que não é fora, é dentro, porque não é só fora, né? É dentro que isso reflete o tempo todo, né? Que a gente ressoa mesmo com as coisas. Então, eu acho que o que essa experiência trivial, né, do McDonald's, ela materializou o que eu estava vivendo internamente, né? Porque é isso, faz sentido quando você fala da escolha, né? É da raiva, da revolta, de alguém escolher algo para mim, né? Me impor uma escolha que não é a que eu fiz. E eu acho que é muito isso, né? Quando a gente fala o que fizeram comigo, o que fizeram para mim, né? Eu acho que é muito isso. Eu não pude, nessa situação, escolher. Mas aí você vem com algo, né? Que fica aqui para mim, que acende essa luz, né? Mas eu posso escolher o que eu faço com isso. Isso já é algo que eu já falo, que eu já tenho essa consciência, mas neste momento, aqui agora, ouvir de você isso acende uma luz para mim. Porque é o que isso me ajuda a abrir mão, a não ficar mais nesse momento de ficar repassando isso. Não, é isso, a minha escolha agora é essa e eu posso seguir em frente, né? Eu não tenho que, porque em mim fica uma coisa assim, eu tenho que ensinar alguma coisa, tem que mostrar alguma coisa para essa pessoa, eu não tenho que nada. Eu não tenho. Ela tem se teve algo proposital, uma necessidade de ser feito da forma dela, o controle está com ela, não está com Exatamente. Algo que mesmo que não ela seja. precisa. E mesmo que não seja proposital. Isso. Né? E que eu quero, não, vou chamar a atenção dessa pessoa para ela ficar ligada. Né? Mesmo que seja isso, eu posso colocar, eu acho que dentro da comunicação eu tenho aprendido cada vez mais que é muito importante também expressar. Se posicionar.
né? Sim. Expressar, me posicionar. Olha, aconteceu isso, não gostei, né? Isso é importante para mim. Então, que fique esse registro aí, né? Agora, o que o outro vai fazer com esse registro? Aí já não é mais meu. E isso é uma coisa que está muito presente no meu momento, assim, acho que de evolução, sabe? Acho que é algo que está frequentemente me convidando a olhar e para poder seguir em frente mesmo, né? E isso é isso, com o que está aqui dentro, com o que eu percebo ou que vem de fora mais claramente, né? Verbalmente, alguém falando, alguém agindo de uma determinada Vou forma. dar a palavra para a Cris, mas isso me vem muito com uma palavra chamada liberar. Eu acho que o convite é liberar. Cada uma trouxe o que tem para hoje, mas o convite é justamente, para mim, o que faz sentido, né? Em termos do que fica, é essa palavra de liberar mesmo, o que é do outro, para a gente poder Exato. seguir aí com o que faz sentido. Né? Acho que liberado dessa ideia de controle, né? Liberar. Não sou eu Liberar que o que estou nesse controle, entendeu? Então eu vou me liberar dessa ideia e vou liberar, sei lá, eu vou liberar, não sei nem se eu posso dizer que eu vou liberar o outro, porque quem a sou eu gente não para dá nem segurar conta alguém, do nosso, né? Uma do Acho que é outro. liberar dessa ideia mesmo, né? Que fica. entendeu? É isso aí. Fala, Cris, manda você agora. Uma das coisas que eu aprendi, né, no curso de gerenciamento bioemocional, no mini curso, quer dizer, no curso introdutório que eu fiz, que eu não fiz o curso, né, é essa questão do outro, né, porque o Carlos Vegas, e ele sempre, ele pondera muito isso, né, porque o gerenciamento bioemocional, ele é formado em cima do curso em Milagres, e o curso em Milagres é algo que mexe muito com o seu interior, porque ele vai desconstruindo algumas verdades que você traz e de uma forma assim, muito contundente, né? Tanto é que eu fiz 2 ou 3 aulas e fiquei, sabe? Eu não fui adiante, porque para mim aquilo na época era muito, muito doído, né? As coisas, porque o curso Milagre ele diz que você não deve continuar se o que você está sentindo está sendo muito impactante para você. E aí eu respeitei isso. Mas essa questão do outro, e o Carlos Veiga deu vários exemplos, inclusive coisas que aconteceram com ele, todas as vezes que a gente está num acontecimento, aquele acontecimento está reverberando alguma coisa nossa. E aí a gente tem a escolha de entender isso do nosso ponto de vista, de entrar e dizer assim, bom, o que em mim, né, está em conexão com isso, porque já que não tem o outro, já que todas as coisas que acontecem sou eu conversando comigo mesmo, sou eu construindo essa realidade, né, que a física quântica fala o tempo inteiro, que a gente está sempre construindo a realidade que a gente está, embora isso seja meio complicado, né, da gente entender em termos cognitivos, né, acho que a gente precisa ir além das próprias palavras para poder chegar a entender, eu ainda estou em construção disso, o que em mim está reverberando no outro, está reverberando com essa situação. Porque das milhões de pessoas que podiam receber naquele momento, de vegetariano, que podia receber um produto com carne, foi escolhido eu. Exatamente. Porque nesse jogo de probabilidades, né, matemático, por que fui eu que fui sorteado? Porque existe em mim alguma questão que reverbera nisso, que não tem a ver com a alimentação, porque a escolha que eu fiz é de não comer carne. Tem a ver com outras coisas que eu preciso ver em mim. Agora, uma coisa que é importante, que interessante, que isso eu estava conversando antes com o Roberto, o fato de a gente entender as coisas não quer dizer que a gente não vá chegar para o outro e ponderar o que está acontecendo. Porque às vezes a gente tem a ideia errada de porque eu entendi, porque eu estou do lado de fora, que eu não vou falar nada. Não. Tá? Se eu levo um tapa, mas foi um tapa pequenininho, não incomodou. Tá tudo bem, mas eu preciso chegar para o outro e dizer, olha, você me deu um tapa. E eu não gostei.
Porque isso faz parte, inclusive, da troca. Não aconteceu nada, não me machucou, não fiquei roxa, não houve nada. Mas eu tenho, de respeito a mim, de ponderar isso nas comunicações. Isso engraçado, ontem, né, eu e o Roberto estava falando sobre as coisas que nos afetam, né? E aí ele estava colocando as coisas que hoje em dia não afetam mais ele, e a gente estava ponderando exatamente sobre esse ponto. Quando as coisas vêm, que não são legais para a gente. E eu até posso compreender que é alguma coisa dentro de mim que eu ainda tenho necessidade de trabalhar. Ok, eu preciso trabalhar isso. Mas o outro precisa entender também. Porque se ele está fazendo, ele faz parte desse processo. Talvez ele precise trabalhar dentro dele a atenção, nesse caso, o respeito com o outro. O resultado, as consequências das ações. Vamos imaginar que você fosse alérgico e tivesse te dado um problema sério lá. Porque se você chega para comer um tipo de alimentação, vamos imaginar que por um motivo ou outro, o que tivesse lá na carne fosse alguma coisa que fosse ruim para o seu organismo e tivesse te dado uma reação muito forte. Ele tem responsabilidade? Sim, tem. Uhum. Então, tem a outra pessoa e o ponto de vista dela e tem o seu. Porque a gente, às vezes, dá a impressão, né, principalmente quando a gente ouve de primeira vez, que como não tem o outro, não existe uma outra pessoa. Existe uma outra pessoa interagindo com você, sim. Só que o que ela está interagindo é o ponto de vista dela, foi o que a Manu colocou. E o que eu estou interagindo é o meu mundo, é a minha realidade que eu estou construindo. E eu preciso ver na minha realidade, né, que parte minha eu ainda preciso trabalhar. Né? E você está num lugar, né, Gisele, em que passou por um momento de guerra muito difícil, em que as escolhas foram tomadas quase de todo mundo. As pessoas foram submetidas a um sofrimento extremo, né? Inclusive com morte, com muitas perdas. Existe uma história, né? Tem um histórico de dor nessa região. E ela é muito recente, ela tem 50 anos, 60 anos. A gente acha que isso é muito tempo. Pô, mas no universo que tem bilhões de anos, foi ontem. Aliás, foi agora. Está sendo nesse momento. E foi justamente o que as pessoas perderam, que foi mais testado em cada um, foi a escolha. Que quando você é tomado das suas coisas, da sua casa, do seu pai, da sua mãe, e você é colocado num ambiente extremamente violento, né? Oi, Val, né? Em cima de você, se você não prestar atenção, e eu acho que talvez 90% das pessoas não perceberam, né, que, peraí, eu tenho escolhas. E é exatamente o que a gente está vendo aqui. Eu tenho escolhas. Chegam na sua casa, tomam tudo seu, te dão um monte de tapa, matam seu pai, matam sua mãe, seu cachorro, seu gato, você fica sem seu emprego, vai ficar num lugar insalubre, você passa fome, passa frio, passa todo tipo de terror e o máximo de medo. Cadê a sua escolha? Ela existe, sim, ela existe. Ela existe. E a gente esquece isso. E olha que interessante, você foi viver isso, de questão de escolhas, né? Exatamente no país em que viveu isso literalmente na pele. Viveu isso na alma. Porque de nós três foi você, de todos os 2 milhões de pessoas do Brasil, foi Gisele, querida, amada pela gente, que foi morar num lugar que teve isso, que passou por essa violência toda, que tem uma astrozoma de dor e sofrimento intenso ainda, que ainda reverbera o tempo inteiro, que sei lá quando é que isso vai desmanchar. Quantos anos vão ter que passar até que isso tudo seja limpo? Da memória emocional das pessoas. Cris, desculpa abrir um parênteses aí. Quantas pessoas não escutaram a frase que ela escutou inicialmente, sendo obrigada a comer aquilo ali daquele jeito? Come que nem gente. Come que nem gente.
né? E tem uma coisa interessante no curso em Milagres que diz que a gente não pensa. A gente vai captando os pensamentos. Os pensamentos, eles são externos a nós. Que Para a mim gente acha que foi a muito gente nítido. gera. Foi Que a muito gente... nítido que não foi não foi um pensamento que eu estava pensando. Foi muito nítido isso para mim naquele momento. E isso também para mim eu falei, nossa, isso também é algo que me serve, né? Porque é isso, identificar o que é um pensamento, né? Que eu me identifico ou que Sim, não me identifico. Né? Não é nem ser me identificar, mas que parece que vem de mim e o que não isso. parece que vem de mim. Porque eu também só vou dizer isso, porque eu não sei o que vem e o que não vem, né? É, Mas pois é. ficou muito nítido, assim, que era algo fora de mim, sabe? Era quase como se eu estivesse ouvindo de fora. Então, isso também para mim me chama atenção, sabe? É legal, Giza, porque essa percepção pode ter ocorrido também por esse período em silêncio, né? É, Porque quanto mais em silêncio, mais em contato, às vezes, nem sempre, né? Com você mesmo. E eu acho curioso também a gente trazer a importância dessa nossa autobusca, né? Do autoconhecimento. Porque a gente só identifica o que é do outro quando a gente já sabe o que é nosso. Mesmo que minimamente, porque o processo de despertar é um processo que a gente não vai cessar nessa existência, é de todo né, um processo aí. Só que quando a gente já começa a ter escolhas, a se posicionar, a querer saber e aceitar o que é nosso e o que não é nosso, tudo que a gente está conversando aqui, né? A deixar do outro o que é do outro, automaticamente a gente começa a ter essas percepções. Me fez lembrar até do meu analista, do João Nolasco, que eu levei para ele e falei, cara, mas e se eu não soubesse isso tudo que está acontecendo comigo e simplesmente tivesse vivendo isso, né? Enfim, as toxicidades que eu vivi. Ele falou, eu iria somatizar. E é curioso eu trazer isso também para a gente olhar da importância da gente fazer escolhas, se comunicar e saber até onde a gente consegue aceitar certas coisas. Porque se a gente também não se posiciona dentro dessa ótica, o corpo vai sentir, o corpo vai responder. A comunicação não vai ser mais verbal, vai ser na soma de várias coisas que vêm no corpo, né? Então é muito curioso também a gente juntar um pouco disso tudo que a gente está trazendo no que tem para hoje e olhar com muito carinho essa questão da gente sempre avançar, né, com esse olhar de entender o que é nosso, o que não é nosso, as nossas escolhas. E, cara, eu só tenho gratidão para trazer aqui, diante disso tudo que vocês tocaram comigo, porque tudo faz uma coxa de retalho muito da colorida, sabe? Eu brinco que minha É. alma é colorida. Essa coxa de retalho muito colorida, porque faz muito sentido dentro das minhas buscas o que a gente está trocando aqui, sabe? sim. Agradeço. Também agradeço por esse encontro que é isso que eu levo, né? A gente colocou aqui na roda e o que cada uma trouxe e o que me vem assim, né? É um recorte, é um olhar disso que a gente falou que dá para fazer tantos desdobramentos, né? Mas eu fico com o que com o que foi trazido para ressoar comigo durante a semana, para assentar aqui, se É organizar. verdade. Obrigada, agradeço muito também pelo que vocês trouxeram do momento de vocês, né, de cada uma, e também de feedback em relação a isso que eu trago, que também é sempre bom relembrar, né, ouvir sobre essa questão das escolhas e da onde eu estou, né? Então isso é muito importante. Embora eu saiba, às vezes, diante de tantos estímulos, acaba ficando um pouquinho de fundo, né? E Cristi traz essa lembrança de algo que é muito recente e que com certeza está aqui também ressoando para que algo seja visto Sim, e né? reordenado
aqui dentro, né? Precisa ser visto, né? E isso a gente aprende lá, né? Quando a gente, inclusive o Bert Hellinger traz muito essa coisa, né? Muito essa visão de que a gente precisa olhar para isso. Isso precisa ser visto. A frase "eu vejo você", né? Que é bem mais antiga do que o próprio Bert Hellinger apresentou para a gente, é isso, né? Eu vejo, sim, eu vejo isso, né? Essa dor não me é minha particularmente nesse sentido, porque eu não passei a guerra, mas é minha porque é similar, porque toda dor é igual, porque as nossas dores são iguais. Porque é isso, porque nas pequenas coisas me dói quando eu percebo que me é tirada o direito de Sim, escolher, né? sim, Quando me é porque é imposto sempre isso. algo. Então, eu reconheço isso em mim, né? E, e, e sou lembrada de que eu continuo tendo a oportunidade de escolher. E isso Essas me faz olhar escolhas. tanto para mim quanto para o outro dessa forma potente, né? Que eu posso escolher. E o outro também. Sim, a gente faz escolha o tempo todo. E só para terminar, né, Manu, essa questão, né, do que falou teu analista, e é mesmo, né? Porque, na verdade, o corpo da gente está o tempo todo sinalizando o que está de errado. Essa semana, acho que foi sexta-feira, o Arthur virou para mim e falou assim: eu nunca tive corcunda, mas eu estou te vendo hoje. Aí eu passei do meu limite. Em algum momento eu passei do meu limite. Se o meu corpo está se curvando, ele está dizendo: você foi além. O que me fez na hora parar e dizer: epa, o que está indo além da minha própria capacidade, que faz com que o meu eixo principal, né? Que minha coluna é meu eixo principal emocional, é o que me coloca em pé, é o que me permite fazer as coisas, começa a se curvar, né? Qual é a coisa que eu estou carregando, que eu estou colocando em cima de mim? Primeiro, que não é necessário, porque senão eu não estaria fazendo isso, que eu fui além da minha capacidade. Não importa se é meu, se é no meu momento, não seja o que for, mas está além do que eu posso. Se está além do que eu posso, eu preciso ver isso. Eu preciso olhar isso. Eu não respondi nada na hora. Mas, sabe, aí ao lado da gente, de psicóloga de muitos anos, vem assim: pá, opa, passei do meu limite. Estou carregando coisa que não é, que eu não tenho capacidade de carregar. E se eu não estou tendo capacidade de carregar, se eu estou precisando do meu corpo para me dizer isso, eu com certeza estou fazendo coisas que não são minhas. Bom dia, Reginaldo. Né? Então, Reginaldo é um amigo muito querido lá de Recife. seja bem-vindo. Né? Estamos Então, chegando no final do nosso encontro, né? está, Então, maninha. agradecer a Reginaldo, todas as isso vai pessoas. estar gravado. Se você quiser ver no início, depois você dá uma olhada. Um beijo para você. Né? Então, só para fechar isso, né, que a Manu está falando com relação às essa questão, né, da somatização, e até para colocar que mesmo nós que somos da área psi, isso acontece, né? Claro, somos seres Muito, humanos, todos nós, muito. né? E na verdade, a Eu gente ainda estou vendo essa também. coisa de o que eu estou, né? E é isso, a O que eu gente. estou carregando, né? Sim, e a gente, como psi, a diferença nossa para qualquer outra pessoa é que a gente estuda isso, mas todos nós, né, temos essa missão com a gente mesmo, né, de estar se olhando, se observando, se conhecendo, se entendendo, né, e o que a gente faz é estudar isso mais diariamente, né, em termos de buscar, né, eu quero dizer assim, esse é um foco nosso, é diferente de outras pessoas Sim. que trabalham com outras coisas, né, e que estão... Então a gente está constantemente olhando para isso, mas isso não tira da gente o nosso processo, né? Isso não faz com que a Pelo gente contrário. fique isento ou alheio a isso, pelo contrário, né? Às vezes a gente precisa até dar uma... Não,
menos, né? Pensa menos, olha menos, Porque dá senão já umas férias. não cansa. Cansa muito, gente. Jesus. Ai, ai. É um processo que é comum a todos nós, seja em que nível de consciência for, né? Bom, eu semana que vem não chegarei atrasada. Tá tudo Vai ser certo, no ar. não existe erro. Não vou ficar fazendo, não. Como diz Arthur, ela tá no ar. Coisa Tá boa. pensando, né? Gente, bom resto de segunda-feira, Gisele, para você. Né? Obrigada, Manu, a gente se fala depois, né? Hoje ainda a gente se fala. gente. Eu quero conversar contigo sobre algumas ideias que a gente andou trocando aí no final de semana. Depois a gente coloca você em sintonia, Gisele. Tá? Tá Uma bom. boa semana, minha querida. Um grande beijo para você. Beijo para É, Beijo. até todos que semana que estão vem. com a gente. Até, a Até. gente segue no contato. Tchau. Tchau.